Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao professor Dermival, né, pelo convite, para que eu pudesse vir apresentar, em linhas bem gerais, né, o processo de incorporação do acervo de rochas e fluidos da ANP pelo Serviço Geológico do Brasil. Isso é um processo que está em curso, né? Ele se inicia lá pelos idos de 2017. É uma demanda antiga. Vou falar aqui o histórico, aonde nós nos encontramos atualmente, quais são os passos futuros. Mas, primeiramente, agradecer, né, pela oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho no Serviço Geológico do Brasil. Esse é um processo que é liderado pelo nosso diretor de infraestrutura geocientífica, o Dr. Paulo Romano, sob a coordenação operacional do Noivaldo Teixeira, o meu chefe, o chefe do Centro de Geociências Aplicadas, e sobre o qual eu sou o coordenador executivo, junto com o Jonathan, né, o Jonathan Rojas, que está lá em Caeté e coordena já as litotecas nacionais já existentes no Serviço Geológico do Brasil. Então, o professor Dermival me pediu para que eu apresentasse para vocês esse processo, porque, como vocês podem imaginar, a incorporação de um acervo dessa magnitude vai envolver, né, e já está envolvendo, uma preocupação muito grande relacionada aos aspectos de curadoria, né, geocientífica, ou seja, eu vou tratar um pouco também sobre os desafios curatoriais que representam essa migração do acervo. Então, em linhas gerais, a apresentação vai lidar um pouco com isso, mas eu não posso falar desse processo todo sem tratar do aspecto histórico, do aspecto legal, jurídico, né, até mesmo regulamentar por parte da ANP, como foi que nós conseguimos a captação de recursos e etc. Então, eu vou tratar assim em linhas gerais, esse que é um dos segmentos, né, de um programa muito maior, que é um programa de melhoria de infraestrutura laboratorial do Serviço Geológico, que tem três frentes principais. A frente de criação de laboratórios de ponta, chamada de Centro de Referência em Geociência, laboratório de ponta na área de isotopia e geocronologia. A revitalização do Museu de Ciências da Terra, que é uma demanda histórica do setor geocientífico do nacional, um museu que sofreu um incêndio de quase um terço de sua extensão em área em 73 e que até hoje não foi recuperada, né? Então, nós temos aí uma demanda enorme, tanto cultural quanto geocientífica, na parte de geração de projetos de P&D. E essa parte é o terceiro segmento, que é exatamente o recebimento, gestão de todo o acervo de rochas e fluidos provenientes da indústria da pesquisa, né, da indústria de óleo e gás nacional. Bom, enquanto um conceito introdutório, essa rede de litotecas ela é chamada de rede de SGB de PDI com rochas e fluidos. E ela está ligada ao Centro de Geociências Aplicadas, ao qual eu faço parte, sob a chefia do Noivaldo Teixeira. Inicialmente, vão ser instaladas dentro dessa rede duas unidades, tá? Não se limitando a elas, mas inicialmente contendo essas duas unidades. Uma na URCA, nas instalações da CPRM, lá no Complexo URCA, e uma unidade em Caeté. Essas unidades elas hospedarão uma série de equipamentos para análises básicas, para detecção de óleo, gás, análises petrofísicas e escaneamento. Ou seja, nós não vamos nos ater simplesmente em receber os testemunhos e guardá-los. Nós teremos, por obrigação, a necessidade legal e regulamentar por parte da ANP de desenvolver programas de PDI, projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com esse material que virá para a nossa guarda. Então, cerca de 520 mil caixas de testemunho de rochas, calhas, amostras laterais, plugs, resíduos, e vai estar disponível, né, para o desenvolvimento de linhas de pesquisa voltadas para a tectônica de bacia, sedimentologia, paleontologia, sistemas petrolíferos, dentre outras. Isso é um valor estimado, né, de 520 mil caixas. Eu vou tratar depois sobre o desafio curatorial que isso vai representar, a recepção desse material.
Então, a gente vai ter um envolvimento constante de pesquisadores da SGB, Petrobras e outras instituições nacionais e internacionais, especialmente a academia, né, as universidades, os grandes centros de ciência e tecnologia. Bom, é importante frisar, né, eu já tangenciei esse assunto, mas é importante frisar que os recursos das cláusulas de investimento em PDI não podem ser aplicados para a construção de estruturas de armazenamento de amostras. Os recursos de PDI são exclusivamente dedicados à melhoria de infraestrutura laboratorial. Portanto, as litotecas devem atuar como laboratórios verdadeiros. Então, é por isso que nós não construiremos simplesmente galpões de armazenamento, mas sim uma estrutura de armazenamento. É claro que sim, é necessário isso, e aí a curadoria ela está intimamente relacionada a toda a estrutura, a infraestrutura, tanto de software quanto predial, quanto de logística, de movimentação e de pessoal, mas também a construção e aquisição de laboratórios e equipamentos e capacitação de pessoal para desenvolvimento de linhas de pesquisa. Então, essas duas unidades da rede de litotecas, elas vão estar intimamente relacionadas ao Centro de Referência em Geociência, que é daqui em diante eu vou chamar de CRG, e o Museu de Ciência da Terra, que é o MCTER. Então, o museu e o Centro de Referência terão laboratórios, e as litotecas também. Eles atuarão em perfeita sintonia, evitando-se ao máximo a duplicidade de equipamentos, né, a redundância de equipamentos desnecessários e também de pessoal, de modo a termos um programa robusto, né, institucional do serviço geológico na área de sedimentologia, paleontologia, estratigrafia, etc., né, todos voltados para os interesses da indústria de óleo e gás. Mas isso tudo começou, né, lá atrás com a quebra do monopólio da Petrobras e a criação da ANP, né, pelos idos de 97, quando surge também uma demanda. Até então, a Petrobras era a única exploradora de óleo e gás nacional e detinha toda a geração de conhecimento nas bacias sedimentares e, portanto, também a guarda do material a essa pesquisa relacionada. A partir daí entrou uma série de novas companhias operadoras de óleo e gás, e cada uma fazendo a pesquisa, armazenando o seu material, né, proveniente dessa pesquisa, e a ANP, através de diversos instrumentos regulatórios, implementa que parte do material retirado dos furos, das perfurações, dos plugs, análise de fluidos, deve ficar como um banco de informações disponíveis aos demais operadores e aos interessados na academia, né, após o fim do período de sigilo industrial. Só que a ANP não possui uma infraestrutura adequada para esse armazenamento desse material, que estima-se aí entre 500 e 700 mil caixas de testemunho, plugs, fluidos, lâminas, imaginem lâminas petrográficas, lâminas paleontológicas, palinológicas, etc. É um material assim imenso. A ANP não possui infraestrutura para isso. Então, a ANP sempre vem terceirizando a guarda do material para as próprias operadoras, e a Petrobras é a maior delas, de longe, e essa responsabilidade, e as próprias operadoras foram incorporando a responsabilidade pela guarda desse material como fiéis depositários desse acervo que pertence à ANP. Então, os testemunhos, grosso modo, são cortados ao meio, metade é da própria operadora, metade da ANP. Então, essa parte da ANP, ela pertence à União. Então, não é de bom tom que as próprias companhias fiquem com esse material, mas como não havia até então uma infraestrutura adequada, deixou-se que as próprias operadoras se incorporassem essa responsabilidade. Bom, a logística dispensada à guarda, né, os interesses comerciais, sigilos, entre outros fatores, tornam extremamente burocrático e complexo, né, e muito cara a consulta a esses acervos, mesmo a parte que é por direito da ANP. Então, parte do material do pré-sal, a maior parte hoje encontra-se na Petrobras, nas bibliotecas da Petrobras. Então, não é barato para um pesquisador de uma universidade ou de uma operadora de óleo e gás hoje acessar
mesma parte da União que está guardada dentro da Petrobras, por uma série de fatores, seja elas falta de um interesse claro em disponibilizar o material, seja pela própria logística, infraestrutura, que é muito cara, naquele caso da Petrobras, e por uma série de outros fatores. Então, não é interessante que esse material continue sob a guarda das próprias operadoras. Foi então que, em 2017, a Petrobras procurou o Serviço Geológico do Brasil e iniciamos as tratativas na possibilidade de migração de todo o acervo, inicialmente somente da Petrobras para o Serviço Geológico. Mas essa tratativa ela passou por diversas reuniões dentro da própria ANP. A ANP, no primeiro momento, disse que não, os recursos de P&D não podem ser investidos nessa rubrica, nesse tipo de despesa. Mas o Noivaldo, junto com a equipe de gestora do projeto à época, achou uma solução para isso. Ou seja, o projeto não é a migração simples e exclusiva do material para o serviço geológico, é a criação de um robusto programa de P&D, né, onde esse material virá como um suporte, um subsídio à pesquisa, não somente como a guarda. Ele vem, então, para servir de material para um robusto programa de PDI na área de óleo e gás. Isso resolveu o problema. Então, em 2018, foi assinado um protocolo de intenções entre o Serviço Geológico, a ANP, o Ministério de Minas e Energia e a própria Petrobras, no sentido de indicar os contornos gerais, né, dessa parceria para a aplicação de recursos dessas cláusulas de P&D para um robusto programa de P&D, né, voltado para melhoria da infraestrutura laboratorial, portanto, as litotecas são laboratórios que fossem geradores de projetos de PDI, né, e atuasse em conjunto, em sintonia com novos laboratórios, como o do CRG, e também com a reestruturação e revitalização do Museu de Ciências da Terra. Esse programa foi inicialmente orçado de 342 milhões de reais, né? Previa a criação de 3 unidades inicialmente, revitalização do museu e a construção de um centro de referência de geociência com aquisição de equipamentos de última geração em isotopia e geocronologia. Só que em 2020, isso estava em pleno curso, em 2020, uma pandemia, baixa do valor do barril do óleo, mudanças na própria na própria gerência dos programas de P&D dos centros na Petrobras, esse projeto teve que ser redesenhado. Então, a rede passou a contar com apenas 2 unidades, de 3 unidades, agora tem 2 unidades. Os laboratórios do centro de referência foram redimensionados e diminuídos em escala, e de modo que o valor global do projeto, né, passou de 342 para 149 milhões de reais. Mas o conceito original foi mantido, né? Então, o serviço geológico terá as condições de armazenar todo o material, né, do óleo e gás histórico e futuro com capacidade de expansão. E na URCA, todo o acervo do pré-sal, né, vai ser incorporado, né, nessa unidade URCA, ainda com capacidade para armazenar, estimativa, né, de capacidade de armazenamento para mais 10 anos, com a estrutura que se criará na própria URCA. E em Caeté, toda a unidade, na unidade de Caeté, a pesquisa, todo o material já coletado até hoje ficará à disposição da comunidade científica e industrial nacional. Bom, de 2017 até hoje, então, nós tivemos que nos preparar, porque o Serviço Geológico do Brasil deixou a parte de pesquisa e estudo das bacias sedimentares, ele nunca trabalhou com isso. Então, 50 anos de história no cristalino nacional, não se preocupou com bacias sedimentares, porque isso sempre foi assunto da Petrobras. Mas, em 2017, nós iniciamos as tratativas e já de imediato mandamos pesquisadores para fora, né, para a Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, dentro do próprio país, nas melhores universidades nacionais. Mandamos pessoal para conhecer as litotecas no mundo afora, na Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, aqui no Nacional Petrobras, nas universidades, na Vale, né? Então, de modo que pudéssemos conhecer como operam, quais são as vantagens, quais são as limitações, as desvantagens, para que a gente tivesse uma vantagem aí, né, em relação à experiência já adquirida ao longo do tempo nessas litotecas de grande porte. Então, vocês podem imaginar o desafio, né, em termos de curadoria que
representará a incorporação de um acervo desse tamanho. Estou falando de 500 a 700 mil caixas de testemunho, 700 mil lâminas. Não se sabe ao certo a quantidade de material de fluidos, né, existente, mas é uma coisa formidável. E notem que não é somente da Petrobras. Portanto, nós temos aí desafios em uniformizar os bancos de dados que serão incorporados para dentro da nossa estrutura, né, de modo a não perder nenhuma informação pré-existente, uniformizando todas e trabalhando de forma que, dentro do serviço geológico, elas possam ser incorporadas num banco de dados unificado e que converse com os nossos outros bancos de dados, que são mais voltados, como eu já disse, para o cristalino, né? Então, vai ser um verdadeiro salto, né, de informações geocientíficas, não só da parte de curadoria do material físico, como a curadoria digital dos acervos dos bancos de dados pré-existentes, que é também fundamental nesse caso. Bom, nessas visitas, né, que nós fizemos, pesquisadores do CGA fez as diversas litotecas, aqui estão algumas fotos, né, de laboratórios e de estruturas pré-existentes nessas litotecas visitadas, com serras de testemunho, laboratórios de limpeza e amostra, ou seja, os testemunhos precisam ser lavados, limpos, deslamados, tirado o óleo, etc., antes de serem armazenados. Um laminário no SEMPS, onde tem a maior parte das lâminas, principalmente também paleontológicas. Enfim, né? Uma série de estruturas que vão muito além da simples guarda de material. Mais laboratórios, né, com bancadas, estruturas para descrição dos testemunhos. Então, as operadoras solicitam aos fiéis depositários do material que querem observar um determinado intervalo do furo X. Então, a litoteca precisa ter estrutura de logística para descer, identificar onde esse material está, descer as caixas, dispô-las de modo a que no dia combinado, no horário combinado, a equipe dos interessados possam vir e descrever esse material adequadamente, fazer uma fotografia, analisar sob microscópios e lupas e, na sequência, devolver todo esse material para o local de onde eles saíram. Essa é uma estrutura realmente industrial. Diversas visitas foram feitas, então, à Petrobras, que é hoje, dentro do segmento de óleo e gás, a mais avançada delas. Mas outras tratativas foram feitas com empresas que fazem esse tipo de serviço, enfim. Foram feitas visitas no Serviço Geológico da Austrália, foram feitas visitas ao Serviço Geológico do Canadá, Serviço Geológico do Reino Unido e assim por diante. Aqui a litoteca de Duque de Caxias, visita realizada no SEMPS, né, no Rio de Janeiro, com a equipe da CPRM, e da Petrobras em conjunto, na época dos desenhos dos contornos dessa parceria. Bom, mais fotos de litotecas para mostrar em linhas gerais como é a estrutura, uma estrutura industrial robusta, capaz aí de armazenar 500 mil caixas, tem empilhadeira, pessoal, staff, é uma coisa assim realmente muito complexa em termos de infraestrutura. Pojuca, na Bahia, a litoteca da Vale, em Carajás, veja como é muito bem organizada, né? Então, a gente está trazendo toda essa bagagem de informações para dentro do serviço geológico, de modo a gente evitar, né, erros primários, já que nós temos também uma rede de litotecas, mas com uma outra dimensão, não com uma dimensão tão grande quanto essa. No Canadá, né, na Vale, de novo. Bom, sobre a localização dessas estruturas, né? Então, nós temos aqui uma visão geral do espaço do complexo URCA e o Museu de Ciências da Terra. Em amarelo será construído o laboratório do CRG. Em vermelho, toda essa área será devolvida ao museu e será dedicada exclusivamente ao Museu de Ciências da Terra, totalmente revitalizado, com seus laboratórios, coleções, exposições, etc.
E cá ao fundo, atrás aqui do Lamin, ficará essa unidade URCA da rede de rochas e fluidos, né? Onde poderemos armazenar até cerca de 130, 150 mil caixas de testemunho, será dedicado ao pré-sal. Aqui o terreno doado pela Prefeitura de Caeté para o Serviço Geológico, de Belo Horizonte, Caeté, cerca de 70 quilômetros, que será construída num terreno totalmente limpo, né? Ainda não tem nada lá, mas será construído 3.500 metros em um terreno que tem 8.000 metros de área, portanto, com uma capacidade bastante razoável de expansão. Então, esse material será incorporado aqui, o material do pré-sal, e aqui todos os outros acervos, né, provenientes da pesquisa de óleo e gás nacional desde o início, vamos dizer assim. Por que o Complexo URCA? Porque o Complexo URCA está próximo do Centro de Referência de Geociências do Museu de Ciências da Terra, então está todo mundo aqui do ladinho. Então, nós teremos laboratórios de alta performance em geocronologia, isotopia, paleontologia, estratigrafia, sedimentologia aqui no museu, e todo o material de estudo armazenado aqui do lado. Então, nós poderemos ter capacidade de desenvolver um amplo programa de pesquisa voltado para atender o setor de óleo e gás e avançar na pesquisa nas bacias sedimentares brasileiras. Bom, como é que é feito isso nos outros países? Geralmente, todo o material proveniente da pesquisa de óleo e gás é armazenado pelos próprios serviços geológicos nacionais, ou seja, nós não estamos fazendo nada que outros países desenvolvidos e que têm serviços geológicos nacionais fortes, como o SGS, o Serviço Geológico do Canadá, o Serviço da Austrália, já não fazem. Então, nós estamos na linha de atuação que segue os melhores modelos de melhores práticas, né? E essa melhoria de infraestrutura laboratorial, ela tem, já falei, as duas unidades, que serão compostos por laboratórios de preparação, laboratórios de imagem, laboratórios de petrofísica, os módulos de armazenamento de amostras e salas de descrição de testemunhos, que é aquela interface entre os interessados pela pesquisa, seja ela acadêmica ou industrial, e o módulo de armazenamento. E toda a parte de gestão por trás disso, né? Toda ela financiada pela ANP e pelas operadoras, com a gestão do próprio Serviço Geológico do Brasil, a partir de então. Em sintonia com os desafios da indústria de óleo e espelhando os melhores modelos e as práticas de litotecas mundiais. O Complexo URCA, então, será composto por essas três unidades principais, o Museu de Ciências da Terra, o novo Centro de Referência em Geociências e a Litoteca do Pré-Sal, como nós estamos chamando, né, em termos genéricos, que são cortes mostrando como será dentro dessa litoteca, com seus módulos de armazenamento, espaços para administrativo e os corredores aqui com cerca de 17 metros de pé direito de armazenamento aqui. Então, o pé direito será de 24 metros, com estantes de 17 metros. Então, é uma estrutura bastante robusta. Caeté, da mesma forma, um terreno de 8.000 metros quadrados, que será construído com uma estrutura bastante similar àquela de Caeté, porém com uma escala maior, porque a quantidade de material também é maior nesse caso. Então, o fluxo de trabalho ele será concentrado dessa forma, né? Caracterização do testemunho inteiro, nós receberemos os testemunhos, vai passar por toda a parte de tomografia, análise hiperespectral, corte, plugagem e as demais áreas de raio-x, aonde for necessário, para desenvolvimento de um banco de dados, tanto hiperespectral quanto petrofísico, que ficará à disposição do setor de óleo e gás, do setor acadêmico nacional. Então, serão adquiridos vários equipamentos, esse é o exemplo de um dos equipamentos, um multisensor Core Logger, é capaz de definir os intervalos aonde há óleo, aonde tem maior porosidade, aonde tem até mesmo os aspectos petrográficos, petrológicos, em linhas gerais, pelo menos, né, dos testemunhos. Análise química, de densidade, etc., para que a gente possa, depois, dentro desses bancos de dados,
de profundidade versus propriedade petrofísica, traçar um paralelo entre os logs dos furos, né? Geofísica dos furos. Bom, são equipamentos, todos esses equipamentos que estão previstos para serem adquiridos, tão logo se conclua a fase de construção dessas duas unidades. Bom, em termos de curadoria, quais seriam os nossos principais desafios? Manter as informações básicas originais de cada amostra, ou seja, cada caixa, cada amostra, cada lâmina recebida precisa ter as suas informações originais básicas preservadas, mas isso precisa estar transposto para uma nova estrutura que seja capaz de integrar e interagir todos os diferentes bancos de dados originais para a geração de um banco de dados unificado, que será usado na sequência por todos os usuários dessa litoteca. Então, isso é um desafio curatorial imenso. Bom, na recepção do testemunho físico, das amostras físicas, nós precisamos separar logo na entrada o que é amostras que não servem mais, que não estão mais em condições de serem armazenadas. Muitos dos materiais da ANP, por uma questão de baixa, vamos dizer, manutenção do acervo, se perdeu. As caixas de plástico, por conta do próprio petróleo que fica contido ali no testemunho, se deterioraram, perderam as etiquetas, não tem mais informações de profundidade, número do furo, nada. Então, esse tipo de coisa não serve mais para nada. Então, esses casos precisam ser triados e descartados e informados à ANP a quantidade de material que pode ser utilizado e a quantidade de material que já não serve mais para nada, e essas precisam ser dadas baixa. Ninguém vai ficar armazenando testemunho que não se tem informação básica. Então, esse é o principal desafio. Primeiro desafio, conceber um banco de dados que seja capaz de conversar com os bancos de dados individuais de cada operadora e da própria ANP, e um banco de dados sintético que traduza isso num banco de dados unificado. A separação física do acervo, ou seja, o que serve, o que não serve mais, o que já foi perdido, o que não foi mais, o que não se encontra mais em condições de ser armazenado. Realizar essa migração, né, desses bancos de dados e a própria migração física do material. Imagine 500 mil caixas de testemunho, tem que vir de caminhão, na logística para se colocar isso dentro das novas estruturas criadas dos prédios. Então, assim, é um processo industrial muito grande. Então, tanto do ponto de vista de nuvem, vamos chamar assim, né, a parte computacional e de dados, Big Data, aí nesse caso, quanto a própria parte física, que é a migração do testemunho em si para o serviço geológico. Então, são desafios grandes, tudo em escala industrial. E essa integração desse banco de dados, ela precisa estar em sintonia com o nosso banco de dados, por exemplo, a Flora, os outros bancos de dados que nós temos de geoquímica, de geofísica, para que numa única plataforma possa estar disponível aos usuários de forma geral. Então, dentro desse grande complexo, quando tudo já estiver operacional, funcionando, o acervo físico já estiver dentro do serviço geológico, as amostras já estiverem organizadas, o banco de dados disponível, nós iniciaremos, então, um programa robusto de projetos de PDI em linhas de pesquisa de interesse do setor de óleo e gás, cujo principal é atender, né, uma demanda cada vez crescente de se estudar o que é a maior parte do nosso território, que são as bacias sedimentares. Cerca de 60% a 70% do território nacional é composto de bacias sedimentares. Então, nós temos que estudá-las, e como o Serviço Geológico do Brasil é uma prerrogativa do Serviço Geológico do Brasil estudar essas porções do território nacional. Então, esse material todo servirá como um verdadeiro impulsionador de novos projetos, né? Eu digo material físicos, testemunhos de sondagem, plugs, lâminas, etc., quanto os bancos de dados que já existem. Então, é isso aí. Então, onde nós estamos nesse processo todo, né? Nós estamos, nesse exato momento, com 4 frentes de trabalho dentro desse programa, cujas 2 primeiras se referem à construção das litotecas, das unidades das unidades da rede de PDI com rochas e fluios, as bacias petrolíferas, que eu estou chamando de litotecas de óleo e gás, Urca e Caeté, a revitalização do Museu de Ciência da Terra e a construção do Centro de Referência em Geociência.
nós estamos agora elaborando os projetos executivos, cujo final previsto está para entre fevereiro e julho de 2022, né? Todos para conclusão até 2022. Então, os projetos executivos concluídos, iniciamos o projeto de obras concluído, o projeto de aquisição de equipamentos concluído, o projeto está encerrado e previsão para isso seria para 2024/2025. Bom, então, o que eu tinha a apresentar para vocês, em linhas bastante gerais, é isso. Aqui estão os contatos dos envolvidos nesse programa, na parte do Serviço Geológico, coordenação operacional da parceria Petrobras-ANP Serviço Geológico, pelo Noivaldo Teixeira. Eu sou o coordenador executivo, né, por parte do CGA, e o Jonathan é o coordenador nacional das litotecas e, atualmente, ele tem coordenado as ações dentro daquela frente de trabalho voltada para as litotecas nacionais. Então, muito obrigado a todos.